Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui hoje uma análise dos jogos que eu joguei na Leiria Con. A Leiria Con foi na semana passada, fim de semana passado, já está quase a passar uma semana de que terminou. Portanto, vou então recordar aquilo que eu joguei, especialmente aquilo que eu gostei mais de jogar. Nesta edição deste ano foi quando eu tive a oportunidade de jogar mais jogos em todas as Leiria Cons até hoje. Consegui jogar 5 jogos, salvo erro. Então, e vamos começar pelos primeiros. O primeiro jogo que eu joguei na Leiria Con foi é um jogo que eu não tenho, mas vou pôr aqui para verem, o Vanuatu. Era um jogo que eu tinha alguma curiosidade em experimentar, porque sendo um Eurogame, tem um tema diferente, podemos dizer que original, está ligado à gestão de turismo, podemos dizer desta maneira, nas ilhas do Pacífico, penso eu, diria que algo do género. E o jogo realmente tem um feeling, uma sensação especial. Apesar de ser uma capa muito colorida, muito bem decorado, com uma arte muito apelativa, e o jogo acaba por ser bastante agressivo. Apesar de não haver ataque direto, aliás trata-se de um Eurogame, o jogo é bastante gerador de conflitos. Porquê? Porque quando nós escolhemos as ações, podemos escolhê-las de forma a que os outros não as consigam fazer. E acaba por ser um bocado frustrante. E se jogarmos com a expansão Rising Waters, penso que é assim que se chama, o jogo fica ainda mais estranho. Porquê? Porque podemos perder todos. Ou seja, se as ilhas afundarem, perdemos. Outro jogo que eu joguei na Leiria Con foi o Western Legends. Aqui está mais um jogo que não é bem do tipo de jogos que eu mais aprecio, porque isto aproxima-se bastante dos Ameritrash, aqueles jogos de estilo americano, com conflito, com bastante sorte à mistura, mas este jogo é especial. É um sandbox, ou seja, nós neste universo criado que se relaciona com o velho oeste dos Estados Unidos, na altura da expansão e dos cowboys, não é? Tem uma vivência muito especial. Andamos ali e fazemos basicamente aquilo que queremos. Isso foi muito interessante. Foi um jogo que o Diogo Trindade da Zombie TV trouxe, especialmente para nós experimentarmos. Jogámos ali com um grupo de 6 pessoas, foi muito interessante, especialmente porque algumas pessoas conhecíamos e outras não. Mas isso acabou por ser bastante curioso e bastante interessante. Eu gostei bastante deste jogo, aliás tenho-me encomendado em Kickstarter e espero tê-lo, apesar de ser um jogo que não encaixa propriamente nos meus parâmetros, mas acho que isto para jogar de vez em quando tem realmente potencial, porque gera situações únicas de jogo. Portanto, este é um dos jogos que eu recomendo, Western Legends. Outro jogo que eu também joguei na Leiria Con foi o Architects of the West Kingdom. Um jogo que eu por acaso tenho. Vamos ver. Este eu tenho. E foi a primeira vez que o joguei. Tivemos um bocado baralhados com as regras, porque não tínhamos a certeza absoluta em todos os detalhes, especialmente quem nos explicou não estava assim tão à vontade no jogo quanto isso, mas o jogo é muito, muito interessante. É realmente toda uma nova forma de fazer os worker placements, os jogos de alocação de trabalhadores. Bastante diferente. E é interessante, as escolhas interessantes, tem aquela interatividade, podemos andar a aprender os outros jogadores e acabou por ser muito, muito interessante. É um dos jogos que eu claramente recomendo e um que vai ficar na minha ludoteca e em princípio depois para abordar aqui mais a fundo e até para explicar como se joga o jogo e dar uma opinião final mais precisa, com mais detalhes. Outro jogo que eu joguei e que foi realmente surpreendente, isto já foi praticamente na madrugada de sábado, foi o Pax Porfiriana. Bem, isto é uma coisa muito estranha, este jogo. Não é nada parecido com aquilo que eu tenha jogado, que eu costumo jogar habitualmente. Acaba por ser um jogo quase artesanal e nós juntamos isso pelo modo como as cartas estão construídas, como os componentes estão construídos, mas tem uma sensação também única. Foi bastante interessante, especialmente com o grupo com quem joguei, com o Jorge Guedes e os amigos e os seus amigos. Foi muito, muito interessante, apesar da hora tardia, e é um jogo de difícil aprendizagem e com muita aleatoriedade, mas que cria uma sensação que de facto estamos no contexto. Neste caso, trata-se aqui do México no final do século XIX e início do século XX. Muito interessante, com a intriga política, com o motor económico, com toda aquela dinâmica que nós podemos ver na política do início do século XX, com a instabilidade, com novas tendências políticas a surgir. O jogo, penso que consegue retratar isso, apesar de ser muito estranho. Não é um jogo que eu vá comprar, mas é um jogo que eu tentarei jogar com o grupo certo sempre que surgir a oportunidade. Por último, dos jogos novos que eu joguei, porque joguei também outras coisas, mas não são novas, foi o Sailen. Curiosamente, uma cópia da Lotas da Aurora do canal da Mira. Só percebi isso no final, depois quando fomos entregar ao jogo.
Era um jogo que eu também tinha alguma curiosidade em experimentar, porque acaba por ser um Eurogame, acaba por ter algumas mecânicas muito típicas dos Eurogames, acaba por ser um jogo em que usamos as cartas de múltiplas formas e que acabamos por dar oportunidades para os outros usarem também. Acaba por ser algo interativo, acaba por ser um jogo rápido também e tem uma arte e um grafismo próprio. Eu gostei do jogo, mas é um jogo que eu estou disponível para jogar. Tem algumas decisões interessantes, tem alguma interatividade, dá para construir um pequeno motor económico e acabei por achar também interessante. Não seria um jogo que eu recomendo como o melhor jogo do ano, mas é um jogo interessante, especialmente quando queremos uma coisa assim mais média, levezinha, mas que tenha ainda algo de económico. Pronto, joguei também outras coisas na Lariacon, foi de facto aquela Lariacon onde eu consegui jogar mais até hoje. Joguei mais jogos pequeninos, por exemplo, lembro-me de ter jogado um Star Realms, ter jogado também um Codenames também, portanto, essas coisinhas mais pequeninas foram sendo jogadas e acabou por ser uma Lariacon muito, muito interessante. Provavelmente farei depois também um vídeo com os jogos que adquiri, embora os jogos que eu tenha adquirido tenham sido mais para uso profissional do que propriamente para meu uso como gamer, como jogador. Portanto, não sei até que ponto é que serão exemplos de recomendações. Pelo menos um ou dois deles serão, mas os outros nem tanto. Portanto, fica aqui este vídeo daquilo que eu gostei de jogar na Lariacon e gostei de jogar estes jogos especialmente também pelas pessoas com quem joguei, porque joguei com os meus amigos dos Board Gamers de Leiria e joguei também com outras pessoas de outros grupos de Board Gamers ou de outras localizações do país, em que foi a oportunidade para estarmos em conjunto finalmente. Portanto, foi muito interessante. Portanto, adeus!